Graça e paz. Nós estamos aqui, vamos gravar alguns vídeos sobre as 7 palavras da cruz. Palavras que Jesus disse quando estava sendo crucificado. Então, quando ele estava ali pendurado naquela cruz, ele disse essas 7 frases. Elas são muito conhecidas no nosso meio, como as 7 palavras da cruz. E Cristo não fala de maneira aleatória, ou apenas por falar. Em cada expressão há um fundamento, em cada palavra um significado. Então nós vamos meditar nas palavras do Senhor Jesus Cristo e conhecer a sua verdade para o nosso bem espiritual. E a primeira palavra está registrada lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, versículo 34, quando Jesus foi levado até o alto do Monte Calvário para ser crucificado. Então ali ele disse a primeira palavra, Lucas 23, 34. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. A lei de Moisés mandava amar o próximo, mas deveria aborrecer o inimigo. Mas Jesus, sendo tão misericordioso e bondoso, no momento da sua maior angústia e sofrimento, ele teve a humildade e intercedeu junto ao Pai por aqueles que estavam o afligindo. Então ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. Então Jesus está nos ensinando aqui o perdão. Então ele é aquele que perdoa, é aquele que traz esperança, então dá salvação. Homem de dores, sacrifício vivo para remissão dos nossos pecados. Então ele foi humilhado de muitas formas, mas ele não pediu vingança ao Pai. Ele pediu ao Pai que perdoassem a todos. Então ele deixou este exemplo para todos nós, da sua humildade e da sua bondade. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 17, Jesus disse, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, João registra estas palavras de Jesus Cristo. E Cristo nos ensina a perdoar. Lá em Mateus, no capítulo 5, do verso 43 a 46, nós lemos, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? Então Jesus nos ensinou a perdoar. E na oração que ele nos ensinou, que nós chamamos de oração do Pai Nosso, registrado lá no capítulo 6 de Mateus, no final da oração, depois que termina a oração, ele fala uma verdade muito preciosa e cortante para todos nós. Então ele ensina assim, que se nós perdoamos as ofensas uns dos outros, Deus também perdoa as nossas ofensas. Mas se nós não perdoarmos as ofensas das pessoas, Deus não perdoa as nossas ofensas. Então o ensino é muito claro. Então Deus nos perdoa através de Jesus Cristo. E nós temos que perdoar também. Então essa verdade muitas pessoas não querem ouvir. Então você que me assiste, que me ouve nesta hora, olha, se você não perdoar alguém que te ofendeu, que te machucou, Deus não te perdoará. Esta é uma verdade da palavra de Deus. Pedro, quando teve o diálogo com Jesus, ele queria saber, falando sobre o perdão, quantas vezes deveria perdoar alguém, e ele já deu a resposta, 7 vezes, Senhor. Jesus disse, não, 70 vezes 7. Ou seja, não há limite para o perdão. Não importa se você foi ferido, machucado, humilhado por alguém, não importa. Não guarde rancor, perdoe essa pessoa, perdoe. Jesus nos ensinou o perdão. E quando nós perdoamos, nós tiramos um peso muito grande do nosso coração. Então essa verdade é muito preciosa. Então essa primeira palavra da cruz que Jesus disse, ele pediu perdão para que seus inimigos, que o Pai os perdoasse, e ele nos ensina que nós devemos perdoar uns aos outros. Que seja um desafio, então, para todos nós. Eu quero terminar orando ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
Nós te agradecemos, porque nós podemos lembrar daquilo que Jesus fez por nós. Sofreu tanta humilhação. Seu sofrimento, ó Deus, quando foi crucificado ali naquela cruz. Mas ele, demonstrando a sua bondade, ele pede ao Senhor, Pai, que perdoassem todos os seus inimigos, nos deixando este exemplo tão maravilhoso, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a perdoar uns aos outros. Ajuda-nos, ó Deus, a perdoar aquelas pessoas que nos ferem, que nos machucam. Mas em nome de Jesus, nos dê essa capacidade. Ó Deus amado, nós lembramos deste momento tão complicado que o Brasil está passando, que o mundo inteiro está passando com essa pandemia, ó Deus. Tenha misericórdia, Deus, por favor. Esteja com os governantes, ó Pai, dando a eles sabedoria, graça, ó Pai, por favor. Muitos têm agido de maneira errada. Mas tenha misericórdia deles, Deus. Tenha misericórdia dos profissionais da saúde que estão na linha de frente, ó Deus. Das pessoas que estão em tratamento, das pessoas que estão enlutadas, ó Deus. Só o Senhor pode confortar. Mas que através de tudo isso, ó Deus, as pessoas se voltem para o Senhor, na pessoa bendita de Jesus. Porque só Jesus pode nos ajudar nesses momentos de tanta e tanta aflição, porque Ele foi afligido em nosso lugar. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Hoje veremos a segunda palavra da cruz. Então nós estamos vendo as 7 palavras da cruz. Já vimos a primeira e hoje veremos então a segunda, que está registrada lá em Lucas, lá no capítulo 23, aquela conversa que Jesus teve com os 2 malfeitores. Então lá nos versos 42 e 43, e acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. É uma passagem bem conhecida, quando Jesus estava ali entre os 2 ladrões, um que estava de um dos lados, ele começou a blasfemar de Jesus e, com ironia: você não é o Cristo? Se é, desce daí, salva a ti mesmo e a nós. Aí o outro ladrão o repreendeu, falando: olha, nós estamos aqui com justiça, porque os nossos atos merecem. Mas esse aí é inocente, nada fez. E ele então começa a conversar com Jesus e pede que Jesus lembrasse dele quando viesse no reino. É que Jesus então respondeu para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então essa é a segunda palavra de Jesus, então, na cruz. A Bíblia nos ensina, principalmente Paulo, na sua carta aos Romanos, que ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei. Pelo contrário, então, através da lei, vem à tona o pecado. Então, a lei mostra o nosso pecado. Então, foi necessário que Deus, o Pai, enviasse o seu Filho, Jesus Cristo, a vir a este mundo. Então, Jesus tornou-se homem, como nós, para dar a sua vida na cruz, para morrer ali em nosso lugar, para derramar o seu precioso sangue, para nos dar o perdão dos nossos pecados e nos dar a salvação. Mas Jesus então morreu, mas Jesus ressuscitou, por isso a nossa esperança nele é viva. Então derramou o seu precioso sangue em nosso lugar, porque longe de Deus, nós somos seus inimigos. E nós só podemos ser reconciliados através da aspersão do sangue de Jesus. Então, Jesus é que nos reconcilia com o Deus Pai. Lá em Mateus, no capítulo 10, versículo 32, disse Jesus: portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante meu Pai que estás no céu. Então isso é fundamental. Então nós precisamos reconhecer que somos pecadores diante de Deus, que os nossos pecados merecem a condenação eterna. Mas quando nós cremos em Jesus Cristo, o presente de Deus, o enviado do Pai, que morreu em nosso lugar, entregamos a nossa vida a Ele. E aí o confessamos diante dos homens. Falando: olha, eu entendi a mensagem do Evangelho, eu creio em Jesus, que Ele morreu por mim, por causa dos meus pecados, e a partir de hoje eu pertenço a Ele e vou segui-lo. Então nós precisamos confessar Jesus diante dos homens. E o que Ele faz? Ele vai nos confessar também diante do Pai.
Lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, olha só o que Paulo diz. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus Cristo e com o teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, com a boca nós confessamos e com o coração nós cremos em Jesus. Então serás salvo. E Lucas, no capítulo 19, versículo 10, Jesus ainda disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa é a mensagem preciosa do Evangelho. E agora, nesta semana, nós estamos lembrando destas verdades através das 7 palavras da cruz. Como eu já disse no início, então nós estamos vendo a segunda palavra da cruz. Hoje estarás comigo no paraíso, palavra que Jesus disse a um dos ladrões que estava ao seu lado. Então é uma mensagem de esperança a todos nós. Por isso, precisamos falar deste evangelho, trazer a esperança às pessoas que estão perdidas, que estão longe de Deus, que elas creiam em Jesus e tenham também essa esperança da vida eterna. Que Deus assim nos abençoe, abençoe você que está assistindo este vídeo. Então eu vou terminar com uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, porque Jesus veio a este mundo, assumiu a condição humana e deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, Deus, para nos dar uma tão grande salvação. E através da morte de Jesus, através do seu sangue que foi derramado ali na cruz, nós temos o perdão dos nossos pecados, somos reconciliados com o Senhor. Essa mensagem é preciosíssima, Deus, ela traz paz ao nosso coração e a nossa esperança também da vida eterna. Abençoe, ó Deus, a todos aqueles que estão assistindo este vídeo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Lá em João, no capítulo 19, nos versos 26 e 27, nós lemos: vendo Jesus a sua mãe, e junto dela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então aqui nós temos a terceira palavra de Jesus na cruz. Então nós vemos, observamos a preocupação de Jesus, antes de morrer, em deixar a sua mãe amparada. Então, por certo, José já havia morrido e Jesus deixou essa incumbência ao seu discípulo amado, João. Por isso ele disse a ele de maneira muito clara: mulher, eis aí o seu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a sua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Então, vemos aqui a preocupação de Jesus em deixar a sua mãe amparada, sendo cuidada. Que exemplo tão especial nós temos então do nosso mestre. Ele não esqueceu da sua mãe, que foi instrumento de Deus para trazê-lo a este mundo como homem e ser o nosso substituto ali na cruz do Calvário. Essa lição serve para lembrarmos que os filhos precisam cuidar também dos seus pais. Em Provérbios nós temos algumas advertências. Às vezes o filho que abandona o pai, abandona a mãe. Então isso não está correto. Então Jesus se preocupou em deixar a sua mãe amparada, sendo cuidada. Porque Maria foi um instrumento de Deus para trazê-lo a este mundo, trazer o nosso então Salvador. Então, que lição tão especial. Então, nós aprendemos com Jesus neste momento crucial da sua vida, antes de morrer. Então, ele cuidou, ele se preocupou com a sua mãe, que foi um instrumento de Deus para trazê-lo a este mundo como nosso Salvador e Senhor. E eu quero, então, terminar essa minha palavra deixando aqui uma admoestação aos filhos. Filhos, não desprezem os seus pais. Cuidem deles. Então, Deus se agrada quando os filhos honram os seus pais, quando os filhos cuidam dos seus pais, quando estes chegam na sua velhice. Então, que exemplo tão especial, então, do nosso Salvador. Ele se preocupou
em deixar a sua mãe amparada, porque ele estava ali na cruz, já próximo à sua morte por nós. Que Deus então nos abençoe e que Deus nos faça lembrar dessa palavra tão especial do nosso mestre, a terceira palavra da cruz. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por Jesus Cristo, teu Filho amado, que veio a este mundo e o Senhor usou instrumentos, ó Deus, de acordo com o teu plano, e Maria foi o teu instrumento para que através dela Jesus fosse gerado e tornasse homem para ser o nosso Salvador. E depois de passar por tudo que passou, e nesse momento tão crucial a Deus, quando ele estava para enfrentar a sua morte na cruz, ele não descuidou do instrumento que o Senhor usou para trazê-lo a este mundo, a sua mãe Maria. Que isso sirva a Deus para todos nós como filhos, também lembrarmos dos nossos pais, daqueles que o Senhor usou para nos trazer a vida a este mundo, ó Deus. E muito obrigado, ó Deus, por essa lição tão especial. Ajuda-nos, ó Deus, como filhos também, a cuidarmos dos nossos pais quando eles precisarem, Deus. Ó Pai, receba a nossa oração e a nossa gratidão por esse exemplo tão especial do nosso amado Salvador, Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Graça e paz. Estamos aqui para falar da quarta palavra da cruz. Lá em Mateus, no capítulo 26, nos versos 45 e 46. A partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani. Isto quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Lá em Isaías, no capítulo 53, versículo 3, Jesus é chamado de homem de dores. É interessante a narrativa que Marcos fez, lá no capítulo 14, do versículo 32 a 36. Então Jesus vai com seus discípulos até o Getsêmani. Quando eles chegam ali, Jesus manda que eles assentassem e saem, mas ele chama Pedro, Tiago e João e vão para frente. E quando chegam num certo lugar, então Jesus estava com pavor, Jesus estava angustiado, e Jesus disse aos 3: a minha alma está angustiada até a morte. E Jesus mandou que eles ficassem ali orando e vigiando, e Jesus foi para frente. E o texto fala que Jesus prostrou em terra e começou a orar ao Pai, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade. Então Jesus submetendo a perfeita vontade de Deus naquele sofrimento tão grande que ele estava experimentando ali na cruz. Em Lucas, no capítulo 22, versículo 44, nós lemos: e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue que corriam até o chão. É interessante esse detalhe notado por Lucas, e Lucas era médico. Então Jesus ali, dependurado naquela cruz por 3 horas, sendo humilhado, açoitado, zombado, ele leva sobre si todas as nossas dores e angústias. Nosso pecado pesava sobre ele, por isso ele clama ao Pai: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus que tinha uma perfeita e íntima comunhão com o Pai, mas naquele momento o Pai vira-lhe a face. Então Jesus sente o peso de todo o nosso pecado, por isso essa angústia é muito grande, mas ele foi até o fim, cumprindo o perfeito plano do Pai, porque Deus é um Deus santo, e o pecado tem que ser punido, e Deus puniu o nosso pecado no seu Filho Jesus Cristo sem pecado. O salmista Davi, inspirado, já profetizava o grande sofrimento do Messias. Isso pode ser visto no Salmo de número 22, no
no versículo 1, verso 7, 8, e do versículo 11 até o versículo 15. Pedro, lá na sua primeira carta, no capítulo 2, dos versos 20 a 22, ele diz: pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então Jesus, puro, inocente, deu a sua vida na cruz em nosso lugar. Que essa quarta palavra da cruz desperte em nós uma adoração perfeita a Deus, porque Ele passou tudo isso por nossa causa, enfrentando a morte para nos dar uma tão grande salvação. Então lembremos, em Cristo, Deus puniu os nossos pecados, e que o sofrimento de Jesus desperte em nós uma fé vibrante, uma confiança sempre no Senhor e gratidão também aos nossos corações pelo o grande amor de Deus para conosco. Nós vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, porque foi pelo teu grande amor que Jesus veio a este mundo, padeceu, sofreu, ó Deus, essas dores tão grandes em nosso lugar, para nos dar uma tão grande salvação. Que o nosso coração seja grato ao Senhor, por Jesus Cristo, teu Filho amado, ó Deus. Ó Pai amado, desperte o teu povo, para que o teu povo se consagre ainda mais ao Senhor e leve essa mensagem a muitos e muitos corações, para que encontrem em Jesus perdão e salvação das suas almas. É o nosso pedido, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Nós estamos aqui para falar da quinta palavra da cruz. Vamos ler então João capítulo 19, os versos 28 e 29. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Então a quinta palavra, tenho sede. Aqui nós temos o cumprimento da profecia lá do livro dos Salmos, lá no capítulo Salmo 69, versículo 3, estou cansado de clamar, secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. E no versículo 21 do Salmo 69, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Olha o cumprimento também, Mateus 27, 34. Deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Então, há quem veja nesse texto a ação redentiva de Jesus. Então, Jesus é o Redentor. Então, alguns interpretam, no fato de Jesus afirmar, tenho sede, que Jesus estava demonstrando que ele é a fonte de água da vida, como sendo ele a provisão de Deus para a salvação do homem. Então, como expressão de sua sede por salvação, Jesus morre de sede para dar água da vida ao sedento. Jesus pagou com o seu sofrimento para que nós pudéssemos ter a água da vida. Ele é a fonte a jorrar para a vida eterna. E vemos também aqui, Jesus é verdadeiramente homem, quando ele disse, tenho sede. Jesus com sede? Como outras pessoas? Sim, Jesus com sede, porque ele era verdadeiramente homem, ele é verdadeiramente homem, quando assumiu a natureza humana. Tenho sede. Aqui fica muito claro a natureza humana de Jesus. Então, aquele que disse, tenho sede, para aquele que crê, é fonte de água viva para o coração, para a vida eterna. Então, Agostinho disse, a tua sede, Senhor, é a minha salvação. Não resta dúvida que nós estamos vivendo dias tão difíceis, ó Pai. Mas é muito importante lembrarmos do sofrimento de Jesus, tudo aquilo que Jesus passou na cruz do Calvário
por nossa causa. Isso deve nos dar alento, isso nos deve dar força, isso nos deve dar a nós gratidão a Deus por Jesus Cristo. Lá em Isaías 55:1, a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E no último livro da Bíblia, Apocalipse, no capítulo 22, versículo 17, nós lemos: vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, nós esperamos que você creia nesta verdade, que você sabe que Jesus é a água da vida. Então, venha até Ele e tenha sua sede dessedentada. Eu quero terminar lembrando quando Jesus teve aquele diálogo com a mulher samaritana. Então, Jesus ofereceu a ela a água da vida. Só Jesus pode satisfazer a sede da nossa alma. Vou terminar com uma oração. Senhor, nós te agradecemos, que Jesus é a água da vida. Nele nós encontramos tudo o que nós precisamos. Nós te louvamos porque Ele veio este mundo e morreu em nosso lugar. Ressuscitou e vivo está à tua direita. E um dia voltará para nos buscar. Nós oramos no nome dEle. Amém. Graça e paz. Então hoje veremos a sexta palavra da cruz. Lá em João capítulo 19, os versos 29 e 30. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então a frase é: está consumado. Então está consumado o cumprimento das profecias lá do Velho Testamento. Em João, no capítulo 17, versículo 4, disse Jesus: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Está consumado. Então as profecias foram cumpridas, as promessas foram cumpridas, promessas feitas ainda no Jardim do Éden, depois da queda, lá em Gênesis 3:15. Promessas feitas a Noé, promessas feitas a Abraão, promessas feitas a Jacó, promessas feitas a Davi e tantas outras. Então, tudo se cumprindo aqui neste momento. Então, Jesus triunfou sobre todas as coisas quando deu a sua vida ali na cruz do Calvário, sendo consumado a nossa salvação. Em João 3,16, ele disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em Romanos, no capítulo 5, nos versos 8 e 19. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então está consumado, totalmente pago. A nossa dívida foi paga na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus Cristo. Só para que vocês tenham uma ideia, quando eu era criança, numa cidade do interior, as pessoas compravam nos armazéns e o dono do armazém anotava num caderninho o dia, a hora, do que foi compro e na frente o preço. Aí no final do mês, a pessoa ia acertar. E quando pagava todos os itens, ele escrevia tudo pago, quitado. É isso que quer dizer, totalmente pago. Então a nossa salvação foi totalmente paga por Jesus Cristo, quando ele disse estas palavras. Lá em Isaías, no capítulo 53, do verso 4 ao versículo 8, eu quero ler este texto. Então Isaías profetizou mais ou menos há 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Então nós lemos: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado a matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Então é bom lembrarmos dessas verdades, de tudo aquilo que estava profetizado sobre Jesus no Velho Testamento, e agora tudo se cumprindo, e com essa palavra tão especial, a sexta palavra da cruz, quando ele ali nos seus últimos instantes de vida, ele teve sede. O que eles deram para ele? Vinagre, mas ele não bebeu. E naquele momento, ele disse as palavras maravilhosas: está consumado, totalmente pago. Então a dívida do nosso pecado, a dívida nossa para com Deus, foi quitada, paga por Jesus Cristo. Então o que nós precisamos fazer? É só crer nele. Nós não temos que pagar nada. Temos que abrir o nosso coração, arrepender dos nossos pecados e crer naquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E nós esperamos no Senhor que essas palavras ditas ali na cruz, elas sirvam para modificar a nossa vida, trazer a nós mais fé, mais compromisso com o Senhor, de uma vida mais consagrada, santificada a Ele para a glória dEle. E que o nosso coração agradeça ao Senhor, porque a nossa dívida foi paga por Jesus Cristo. Então eu vou terminar fazendo uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pelo teu grande amor para conosco, demonstrado na pessoa de Jesus Cristo, quando ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, enfrentou todo o sofrimento, angústia de alma, mas ele foi até o fim, morrendo em nosso lugar. Ó Deus amado, nós te pedimos que teu Espírito Santo abra os corações, desperte os corações, para que creiam em Jesus como Senhor e Salvador. Receba a nossa oração e a nossa gratidão, porque a nossa dívida foi completamente paga por Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Graça e paz. Então hoje estamos aqui na última palavra da cruz, na sétima palavra. Lá em Lucas, no capítulo 23, no verso 46, nós lemos: então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Lá em Mateus 27, 50 a 52, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. No momento em que Cristo rendeu o seu espírito, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Estávamos libertos da lei, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3, 24. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Lá em João 10, os versos 11 e 15, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Hebreus 9, 11 a 14. Vindo Cristo, o sumo sacerdote, por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Tito 2, 13 e 14. Nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Na 1 de Pedro 1, os versos 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, comprados, mas com o precioso sangue de Cristo. E ainda lá em Apocalipse 5, 9, foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homem de toda tribo e língua
e povo e nação. Nos chama a atenção porque na quarta palavra da cruz, Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Na quinta, tenho sede. Na sexta, está consumado. E agora, na sétima, a última palavra, ele começa: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então acabou aquele desamparo. Deus agora estava aceitando tudo que Jesus estava fazendo. Por isso que ele fala: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. O sacrifício de Cristo foi perfeito, completo, suficiente e de valor infinito. Não se repete. Eu quero contar aqui, relatar duas histórias que aconteceram. Claro que qualquer história, nada se compara com o que Jesus fez, mas elas podem ilustrar uma verdade tão preciosa para nós. Uma delas, que aconteceu na guerra, lá nos Estados Unidos, pela independência. Em 1776 começou essa guerra e terminou em 1783. Então, uma colônia, eram 13 colônias, e uma colônia declarou independência da Inglaterra. Porque a Inglaterra estava colocando muitos tributos, impostos altíssimos. E outras colônias começaram também a lutar pela independência. Mas o exército inglês não iria deixar tão fácil. E o que aconteceu? Eles elaboraram uma Constituição de Independência, isso em 1775, e começaram então aquela luta sangrenta em 1776. E um jovem pai com alguns filhos foi então sorteado para servir o exército pela independência. E ele que cuidava da sua mãe, que era tão velhinha, era o amparo daquela velhinha. Mas quando ele foi sorteado, aquela família ficou muito triste. E um amigo dele, o visitando, viu a tristeza daquela família por causa disso. E ele saiu dali, desapontado, também triste. E no dia do alistamento, quando aquele jovem pai, esposo e filho ainda estava na fila para o alistamento, aquele seu amigo chegou e ficou no seu lugar. Foi no seu lugar. E ele voltou para sua casa tão contente, e a família também ficou muito contente. E durante toda aquela luta, eles ficavam acompanhando o nome dos que haviam morridos e feridos na guerra. E cada vez saía a lista e eles ficavam contentes porque o nome do amigo não estava. Mas um dia a luta tornou-se muito sangrenta e intensa. E o nome do amigo saiu naquela lista dos mortos. E aquele homem, aquele jovem ainda, saiu desesperado para o campo e conseguiu encontrar o seu amigo morto. Quando ele o encontrou, ele disse: este é meu amigo, meu melhor amigo, ele morreu por mim. E ele só sabia falar isso, gritando e chorando. E ele conseguiu uma licença para enterrar o seu amigo de maneira mais digna. E assim ele o fez. E lá ele colocou na sepultura uma lápide de um mármore branco. Escreveu apenas o nome do amigo e na frente: ele morreu por mim. E ele não cansava de falar essa expressão. E ele visitava o cemitério. Mesmo aquele mármore tão frio, ele podia sentir e falava: o meu melhor amigo morreu por mim. Olha só que lição para nós. Jesus morreu por nós. E será que nós o amamos o suficiente? Será que nós o adoramos, o exaltamos, fazendo a sua vontade? Pense nisso. Então, a outra história foi contada pelo pastor Joel Bick, quando ele esteve aqui no Brasil, numa conferência para pastores e líderes. Ele contando essa história que aconteceu no país da Irlanda há muitos anos. E tinha um pastor do nosso lado, ele disse: olha, eu conheço esse lugar, um lugar muito bonito. Então, um lugar muito montanhoso na Irlanda. E numa
madrugada, choveu muito, com muita tempestade. E aquela tempestade, ela destruiu os trilhos ali do trem, lá na alta montanha. E um fazendeiro, bem próximo ali, percebeu. E ele sabia a hora que o trem viria, cheio de passageiros. E ele subiu ali aquela encosta e realmente os trilhos estavam destruídos e do lado o abismo. E ele andou um pouco mais e ficou lá no trilho, em pé. E ele escutou o barulho do trem. E o trem apontou lá na frente. E ele começou a gesticular aí no meio, mandando que o maquinista parasse. E o maquinista, muito bravo, gritava: sai daí, louco, eu vou te matar, eu vou te atropelar. Mas ele não saía, e ele habitava o trem, e ele não saía. Ficou ali, e o trem aproximando, e o maquinista viu que ele não ia sair, então foi freando, mas não conseguiu. Passou por cima dele e o esmagou completamente e parou a poucos metros antes de cair no abismo. Aí foi um silêncio total, todos desceram do trem e olharam aquela cena por baixo, aquele homem esmagado, pedaço de carne, sangue espalhado para todo lado, ninguém falava nada. Aí de repente desceu um velhinho, desceu, abaixou e olhou aquela cena. E ele disse: ele morreu por mim, ele me salvou. Então, para nós entendermos o que Jesus fez por nós, Jesus, sendo Filho de Deus, deixou a glória do Pai, se submeteu a este mundo e veio para cumprir o plano da salvação que o Pai havia estabelecido lá na eternidade. E passou por tanta humilhação desde o seu nascimento e na sua morte. Quantas dores, nós vimos nessas palavras da cruz, se humilhou, sofreu, mas ele ficou firme ali e deu a sua vida por nós. Então isso deveria nos motivar, que isso seja um desafio para todos nós, que consagremos a nossa vida a Jesus Cristo. Santifiquemos a nossa vida a Jesus Cristo e o adoremos e louvemos a Deus pelo Filho que ele nos enviou, Jesus Cristo. Ele morreu sim e foi sepultado, mas ressuscitou e vivo está. Na Páscoa nós comemoramos a vitória de Jesus sobre a morte. E ele subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. E um dia ele voltará para buscar o seu povo. E eu quero então terminar com estas palavras. Você que me assiste nesta hora, se você já entregou a sua vida a Jesus Cristo, seja grato a Deus por isso e consagre a sua vida. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus Cristo, pense, ele veio, sofreu, morreu naquela cruz por nossa causa. Mas nessa última palavra, olha só quando ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essas palavras são confortantes, porque quando chegar o nosso momento, nos últimos minutos da nossa vida, nós podemos também entregar o nosso espírito ao Senhor. Aliás, muitos mártires cristãos do passado, muitos que foram queimados na fogueira por causa de Jesus, naqueles últimos instantes, eles repetiram as palavras de Jesus: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Muitas e muitas histórias lindas dos mártires do passado. Alguns por enforcamento, mas naquele último instante: Pai, nas tuas mãos eu entrego a minha alma. E partiram para a glória, mesmo a situação tão complicada e delicada. Que isso sirva para nós também, para que você não tema a morte quando ela chegar. Porque se você estiver em Jesus Cristo, você também pode ficar sereno e dizer: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, nós te agradecemos, porque nesta semana relembramos das 7 palavras da cruz, cada uma com tantas lições preciosas para as nossas vidas, Deus. Nós te bendizemos, porque o teu Filho amado veio a este mundo e passou por tanta humilhação, tanto sofrimento por nossa causa.
que o nosso coração seja agradecido, Deus, e que a nossa vida seja dedicada tão somente ao louvor da tua glória, da glória do teu Filho Jesus. Ó Pai, receba a nossa oração e a nossa gratidão por tudo que o Senhor fez através do teu Filho. E o nosso desejo do nosso coração é para que muitas almas se consagrem ao Senhor e muitas almas tenham um encontro pessoal com Jesus como Salvador e Senhor das suas vidas. É a nossa oração no nome bendito do nosso Salvador querido, Jesus Cristo. Amém.